Olá, pessoal. Me chamo Antônio Rodrigues. Eu, juntamente com meus amigos Iago Ramos e Thales Jordan, viemos aproveitar aqui para fazer um vídeo no qual nós havíamos conversado já anteriormente sobre isso. Esse assunto e muitos outros que nós discutimos por WhatsApp, principalmente, são questões políticas concernentes à Barra, entendeu? Infraestrutura, saúde, segurança, educação. E tendo em vista a pandemia que nós estamos enfrentando e os gastos públicos que são recorrentes no nosso município, eu, Thales e Iago decidimos gravar um vídeo acerca disso. Hoje nós iremos nos ater à questão de salário. E hoje, no nosso município, um dos salários que são maiores são os salários dos nossos vereadores. Entendeu? Tendo dito isso, quero que vocês analisem bem, porque eles fizeram um gráfico que vai explicar isso de forma didática, para também nos fazer chamar uma atenção diante da importância de nós acompanharmos o nosso legislativo, porque muitos dos nossos vereadores hoje recebem um salário que muitos profissionais levam anos e anos estudando para chegar lá, entendeu? Então, o salário que eles recebem hoje, acima de tudo, tem que ter uma preocupação na função básica, que é legislar, fiscalizar, entendeu? E Iago e Thales decidiram fazer isso para exemplificar. Iago Ramos, infelizmente, hoje não vai poder falar nada, entendeu? Porque o celular dele está descarregado, ele está no PC e o webcam dele está quebrado, tá bom? Então, eu passo a palavra agora para o nosso amigo Thales. Thales, é com você, meu amigo. Boa noite a todos. Infelizmente, Iago teve um problema ali técnico, né? E não vai poder participar falando, né? Nem em vídeo. Mas eu vou compartilhar aqui agora minha tela. Você só dá um ok aí, viu, Neto? Se estiver vendo aí a tela. Eu vou começar aqui agora. Tá vendo minha tela? Dá um ok aí se estiver vendo minha tela. Não está vendo a tela ainda? Tá vendo, né? Vendo? Beleza. Então aqui, galera, eu vou mostrar primeiro aqui o software MATLAB, né, que foi onde fiz as análises gráficas aqui básicas. São contas básicas, eu vou explicar mais para frente. É só rodar, certo? E aí quando roda o código aqui, vai gerar os gráficos que estarão num PDF. E esse PDF vai ser disponibilizado para vocês posteriormente. Aí eu vou colocar aqui um PDF, certo? O PDF que vai estar disponível para vocês. Vamos lá. Tá vendo? Já rodou aqui os gráficos bonitinho, vou minimizar. Beleza. Então aqui é o PDF que vocês terão acesso, que eu já peço já de antemão que vocês compartilhem não só o link deste vídeo, engajem bastante, porque é um tema bastante importante, e compartilhem também o PDF. Então eu peço para que vocês mandem para todas as pessoas que conheçam. Enfim, no início, vou dar um zoom aqui um pouco maior na tela, nós conseguimos algumas informações acerca de alguns profissionais dentro da cidade. Sendo vereador, esse salário bruto, R$ 10.128,90, essa carga horária semanal, sendo que, já vou dar o primeiro adendo, a carga horária semanal do vereador, a gente considerou o máximo que um vereador poderia trabalhar considerando o tempo do gabinete dele, ou seja, o gabinete abre de 8 às 13 horas, de segunda a sexta, isso dá 30 horas, e considerando que tem sempre uma sessão, né, de 2 horas mais ou menos, 32 horas. O médico também é outra observação. A gente não achou, né, no Tribunal de Contas, e aí a gente pegou a base nacional, 7.346,24 com carga horária de 32 horas. Já engenheiro civil, professores nível 1 e 3, isso aqui veio do Tribunal de Contas, que vai estar nas referências bibliográficas desse PDF. Aí aqui já de cara a gente já percebe uma discrepância muito grande, né, entre o vereador e todos os outros. Beleza. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui também o professor universitário. Um professor universitário, quando ele acaba no iniciozinho de carreira ali,
Ele estuda entre 10 e 12 anos, geralmente, né, para se tornar um professor doutor num órgão federal, estuda entre 10 e 12 anos, e ele começa ganhando cerca de R$ 9.000. Eu acho que nem chega até isso, nem chega a isso, e a depender do lugar. E aí aqui foi feito umas continhas básicas, pegando o salário mínimo atual de 1.045, a gente percebe, pegando o salário, né, de cada cargo aqui, vereador, médico, engenheiro, o professor universitário, que eu utilizei 9.000, e dividindo pelo salário mínimo, eu vejo que, por exemplo, o vereador ganha quase 10 vezes um salário mínimo, enquanto um professor ganha simplesmente 1,22. Já um professor de nível 3, 1,62. Um engenheiro civil, pouco mais de 2 salários mínimos. E aí a gente já faz um adendo, né? Enquanto em países de altíssimo porte, né, desenvolvidos, um professor, ele, desde o básico até o universitário, ele é simplesmente muito hipervalorizado. No nosso município, no país como um todo, né, e no nosso município não tem se mostrado diferente, a valorização é muito baixa. Engenheiro, por exemplo, eu faço engenharia. Um vereador hoje na Barra ganha mais, por exemplo, que o engenheiro mecânico da Petrobras, o engenheiro júnior que acabou de ingressar na Petrobras. A gente está falando de uma das maiores empresas do país, né? Um engenheiro na Petrobras, seja mecânico, elétrico, ele começa ganhando um pouco mais de R$ 9.000. Então tem alguma coisa meio estranha, né, nisso aí, por se tratar de política. E aí foi plotado esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o capital acumulado ao longo de 4 anos por um profissional de cada tipo. Como assim, Thales? Por exemplo, no primeiro mês, cada profissional recebe um salário, certo? Por exemplo, o vereador lá, de R$ 10.000 arredondando, né? Então, no primeiro mês, ele recebe o salário dele. No segundo mês, para plotar o gráfico, para construir esse gráfico, eu coloquei o salário que ele recebeu no mês, ou seja, 10.000, e o acumulado que ele já tinha, ou seja, se é o segundo mês, ele está recebendo esse salário mais o que ele tinha antes. Então, em 2 meses de mandato, ele acumulou os primeiros 10.000 e pouquinho, no segundo mês mais 10.000 e pouquinho. Aí no terceiro mês, ele ganhou os 10.000, beleza. Só que aí, como a gente está fazendo o acúmulo ao longo do tempo, certo? Então a gente vai sempre somando. Então, se qualquer cidadão quiser construir esse gráfico aqui, basta pegar uma calculadora de mão, essas de padaria, e fazer, ó, no primeiro mês, 10.000. No segundo mês, é só pegar 2 vezes o salário dele, entendeu? Seja para qualquer um desses cargos. No terceiro mês, é 3 vezes o salário dele. Significa que eu estou fazendo a somatória de quanto ele está acumulando de salários. E aí, quando a gente faz isso para o vereador, faz isso para um professor universitário, faz isso para um médico, faz aqui para um engenheiro civil, professores, aqui tá tudo na legendinha. Cada cor dessa tá aqui, ó. Então, vereador tá preto, tá aqui. Professor nível 1 é rosinha, tá aqui. Tranquilo? E aí a gente fez isso para todos. E graficamente a gente vê isso aqui nos 4 anos, 48 meses aqui, ó. Em 48 meses a gente vê a discrepância absurda. Olha só o quanto que um vereador acumula. Esse númerozinho aqui, ó, esse 10 à quinta, ele significa 100.000. Então, vocês vão pegar esse número que está aqui na fila direita, por exemplo, 0,5 vezes esse número aqui é 0,5 vezes 100.000, que vai dar 50.000. 1 vezes 100.000, 100.000. Ou seja, no final de 48 meses, um vereador ele acumula quase R$ 500.000, entendeu? De salários. A gente está falando só de salários. A gente não está contando assessor, não está contando nada, só salários. Por exemplo, um professor universitário, ele acumula bem menos até, ó. Entendeu? Ele acumula cerca de 50.000 aqui. Um médico acumula menos. E olha só a diferença aqui para esses três. Mas, Thales, o que são esses pontilhados? São os salários que nós propomos para os vereadores na próxima gestão. Se essa gestão que tiver aí, eu até já peço para aos vereadores que ainda estão ocupando a Câmara neste mandato, que eles já façam isso agora. A gente propõe aqui 3 salários. Esse proposto 1, que é esse aqui, a gente propõe que o salário deles sejam de 5 salários mínimos. E percebam que ainda tem uma diferença grande, para professor, engenheiro. Esse segundo aqui, amarelinho, são 4 salários mínimos. E esse aqui, que na nossa concepção, tanto minha, de Iago, Antônio, e acredito que boa parte da população, é que um vereador deveria ganhar 3 salários mínimos. E ele ainda estaria acima
de boa parte dos profissionais. Lembrando que esse salário do médico aqui a gente não tem certeza, entendeu? Até porque não é concurso. Todos os outros dados a gente pegou do Tribunal de Contas. Beleza. Aí aqui eu peguei justamente o último ponto, no final. No final dos 48 meses, quanto cada um acumulou. Como eu havia dito, um vereador atualmente acumula 486.187, quase 500 mil. Se o salário dele fosse de 5 salários mínimos, vejam que ele já acumularia 250.800, ou seja, quase metade. Já seria uma economia considerável. Se aderisse 4 salários mínimos, acumularia 200 mil, pouco mais de 200 mil. 3 salários mínimos, 150 mil, o que não deixa de ser considerável. O médico pegando a base nacional, 352 mil, percebo que aqui tem uma diferença considerável ainda do vereador para o médico, cerca de 130 mil, mais de 130 mil. Um engenheiro civil acumula pouco mais de 100 mil, professor nível 1, coitado, olha só, acima de 161 mil, pouquinho só, nível 3, 81 mil. E um professor universitário, 432 mil. Lembrando que eu estou considerando que ninguém vai ter reajuste salarial, tá? É só uma simulação. Então percebam que, sim, é verdade, um vereador na Barra ganha mais do que muita gente em capital, tá? Então é por isso que eu acho importante. E outra coisa que me dá a necessidade de reduzir esse salário é quando a gente analisa horas trabalhadas ao longo dos 4 anos. Por isso que o gráfico é salário acumulado, a mesma coisa daquele outro. Esse 10 a quinta aqui, 100 mil de novo, é a mesma coisinha. 5 vezes 100 mil, 4,5 vezes 100 mil. E aqui são as horas trabalhadas durante 4 anos. Percebam que engenheiro, professor nível 1 e nível 3, eles trabalham 40 horas semanais. Olha só, eles ganham bem menos para trabalhar muito mais no final de 4 anos. A gente está falando de quase 2.000 horas ali, né? Digamos assim, 1.500, 1.500 horas de diferença. O vereador está aqui, ó. Então, percebam que se ganha muito mais, né? Trabalhando menos. Isso porque eu também estou considerando o pico de trabalho, né? O máximo de trabalho. E aí, olha só, se os vereadores adotassem a proposta 1, 2 ou 3, aqui a gente vai ter uns valores em percentual que vamos ter em redução, né? E valores economizados. Lembrando que eu estou considerando que a Câmara vai ser constituída por 15 vereadores, que muito provavelmente vai ser o que vai acontecer, né? Agora, a partir da próxima gestão. Então, atualmente, a Câmara, com 15 vereadores, pegando o salário de cada vereador, aquele 10 mil e alguma coisa, certo? E multiplicando por 15, a gente vai obter esse valor aqui, de 151.933,50. Se o salário deles fosse de 5 salários mínimos para cada vereador, certo? Aí a Câmara custaria por mês aos cofres públicos 78.375. Se fosse 4 salários mínimos, o salário de um vereador seria 62.700, e se fosse 3 salários mínimos, 47.025. Aí olha só, a redução nos gastos em porcentagem em relação ao valor atual. Se fosse a proposta 1, quase 50%. Proposta 2, quase 60%. Proposta 3, quase 70%. Certo? De redução nos gastos. Considerando todo, né? Lembrando que todos esses gráficos aqui a gente está analisando para um profissional de cada cargo. Então isso aqui é o que ganha um vereador, hein? Certo. E aqui a gente tem um valor economizado. Se for adotada a proposta 1, em 4 anos a gente vai conseguir economizar 3 milhões e meio, mais que isso. Se for adotada a proposta 2, 4.283 mil, pouco mais que isso. E na proposta 3, pouco mais de 5 milhões. Ah, Thales, mas o que dá para fazer com isso? Dá para fazer muita coisa. Por exemplo, a gente está na situação do coronavírus, com esse valor, digamos aqui, vamos pegar a proposta 1, 2 ou 3, daria para comprar 50, 61 ou 71 respiradores, né? Se eu pegar a proposta 1, eu conseguiria comprar, no final de 4 anos, com esse valor economizado, 50 respiradores mecânicos, né? Ventiladores mecânicos que está precisando aí para o pessoal com coronavírus. Se fosse a proposta 2, 61. Se fosse a proposta 3, 71. Então perceba que dá para comprar muita coisa. E isso, se a gente considerar, né, tendo como base o valor de 70 mil reais
para cada ventilador que foi comprado pelo governador de Minas Gerais, que foi um dos mais baratos. Poderia também ser utilizado esse dinheiro para pavimentar ruas de pequeno e médio porte, por exemplo, a Rui Barbosa, salvo engano, foi mais de 5 milhões, mas pô, dá para economizando 3 milhões e meio, dá para fazer uma rua de pequeno porte. Escolas e postos de saúde poderiam ser construídos ou reformados. Ou seja, galera, eu vou agora tirar aqui o compartilhamento da tela. Tirei aqui agora o compartilhamento da tela e o que eu posso dizer é o seguinte: a gente está com esse objetivo de divulgar esse vídeo, não para que as pessoas, como eu poderia dizer, insultem os vereadores, não, claro que não. Toda forma de violência, isso é totalmente condenado por todos nós. O que nós queremos aqui é justamente que as pessoas saibam como o dinheiro é gasto. E principalmente pela forma como a gente está no coronavírus. O coronavírus vai abalar demais a economia do país. Entendeu? Então a gente tem que reduzir as desigualdades sociais. Isso tem que partir daqueles que lutam pelo povo. Afinal, o vereador ele é funcionário do povo e não o contrário. Então, a gente está falando isso aqui para as pessoas se informarem. Quando vocês forem votar, certo? Alguém for pedir voto a vocês para vereador, pergunte para ele, seja a primeira coisa que se vai perguntar para ele. E aí, o senhor vai reduzir o seu salário caso chegue lá? Porque isso vai ser uma economia para o povo, isso vai ser benéfico para o povo. A gente não sabe o que pode vir no futuro. Todos os países, praticamente do mundo inteiro, estão sofrendo com essa pandemia. Então, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, certo? O máximo possível. Esse documento que eu mostrei também vai estar sendo compartilhado e lá no final dele tem as referências bibliográficas do Tribunal de Contas, onde a gente pegou alguns dados. E aí, Antônio, você quer finalizar com alguma coisa? O vídeo ficou um pouco longo. Tá tirando o mudo ali? Pronto, isso. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não, Thales, tá ouvindo, né? Pois é, não, só mesmo para encerrar, agradecer a você, meu amigo, agradecer a Iago também, que está presente, mas infelizmente, como eu disse, não pôde falar, e também agradecer quem ficou assistindo até esse exato momento e que, como você disse, compartilhe, entendeu? Vamos divulgar essa ideia, porque é necessário que nós, como cidadãos, fiquemos atentos, entendeu? E, acima de tudo, também, os legisladores, depois desse vídeo, eles tenham dimensão do quanto que eles são responsáveis, entendeu? Através de algo que é simples, que é o salário deles, entendeu? O peso que eles têm, as responsabilidades que eles devem ter, entendeu? E, como você disse, nosso objetivo aqui não é ofender ninguém, não é querer difamar ninguém, longe disso, é querer esclarecer para a população e fazer de forma didática com que ela tenha a dimensão, entendeu? Daquilo que nós estamos enfrentando e aquilo também que nós iremos enfrentar. Como você disse, essa pandemia ela veio em escala global e muitos países estão sofrendo e o Brasil também é um deles. Os estados irão sofrer, os municípios também, e o município da Barra ele tem que se reestruturar diante disso, entendeu? Erros que nós já estávamos cometendo antes dessa pandemia, nós temos que não cometer novamente, entendeu? E diante disso, caminhar juntos para todos nós fiquemos bem e cheguemos, digamos assim, a uma paz, entendeu? No setor fiscal, no setor da saúde, no setor da infraestrutura e todos lá e todos os outros, entendeu? Agradeço a você, meu amigo, um abraço e encerro por aqui minha palavra, entendeu? Beleza, agradecendo aí também a Iago, que infelizmente não pôde falar. Uma grande menção honrosa, que é um cara que também ajuda bastante a gente e sempre Legal. com opiniões extremamente relevantes. É isso aí, muito obrigado e compartilhem o vídeo, hein? Compartilhem o vídeo, o documento, peçam para que todo mundo veja nos interiores, nos brejos, todos, todos, todos. Peçam para ver o vídeo até o final. É muito importante. Muito obrigado.